prazer estar com vocês de novo. Muito bom estar aqui. E antes de nós começarmos qualquer coisa, vamos pedir que o Senhor abençoe esse tempo que nós vamos estar aqui. Pai bendito, louvado seja o seu santo nome. Agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui e o Senhor tem um propósito especial para cada um de nós. Obrigado pela segurança com que o Senhor nos trouxe, apesar dos acidentes, apesar de tudo que aconteceu na estrada. Certamente o Senhor estava cobrindo todos aqueles seus filhos que inclusive ficaram parados lá. Obrigado porque o Senhor é fiel e tem sido muito bom. Obrigado também porque nós podemos com liberdade falar da tua palavra. E eu quero pedir a bênção do Senhor para esse momento. Que teu Santo Espírito esteja presente, dando a cada um de nós o entendimento correto daquilo que o Senhor escreveu para nós, daquilo que o Senhor ensinou, daquilo que o Senhor tem mantido através da tua palavra. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Obrigado, Marco. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 6:9. Hoje nós falamos tanto sobre profecias da escola dominical, profecias já cumpridas. Essa é uma delas que foi cumprida parcialmente. Se nós prestarmos atenção nos tempos verbais, Isaías escreveu esse texto 720, mais ou menos, 720 anos antes do Senhor Jesus nascer. E ele diz que um menino nos nasceu. Um filho foi dado aos homens através de Israel. O governo está sobre seus ombros. Ele nem nasceu ainda, mas está. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Quando a gente observa nas nossas Bíblias, tem vírgula. Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, ou Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Mas observando em algumas outras versões e também alguns comentaristas, não existe vírgula entre maravilhoso e conselheiro. Ele é um maravilhoso conselheiro. Não nasceu ainda, mas vai ser. O profeta, quando ele via os picos da profecia, ele só via isso. O Senhor revelava a ele os picos nos vales. Então ele via um menino que tinha nascido, só que ia nascer daqui a 720 anos. Ele via alguém que já está um pouquinho para frente com o governo nos seus ombros. Isso vai acontecer no milênio. Hoje ele reina lá nos céus. E o nome que vai acontecer lá na frente, todos vão chamá-lo de Maravilhoso Conselheiro. Conselheiro sobrenatural podia ser uma tradução também. Em sua primeira vinda, ele traria as palavras de vida eterna. Quando voltar, reinará com perfeita sabedoria. Deus Forte, El Gibor. Eu me lembro, eu fui militar, todo mundo sabe, e uma das frases que marcou o exército brasileiro há um tempo atrás, ainda hoje alguns militares usam, é mais ou menos o seguinte: é braço forte, mão amiga. É mais ou menos a ideia desse El Gibor. É o todo poderoso. Deixando as comparações de lado, o Senhor é todo poderoso, extremamente forte, e uma mão que ampara, uma mão que é amiga, uma mão que segura, que protege, que nos deixa sempre debaixo dos seus cuidados. El Gibor é o nome dado a Deus Pai, o Senhor. Foi dado aqui a um menino. Pai da Eternidade, o Pai Eterno, como algumas traduções colocam, é aquele Pai que de toda a eternidade cuida, zela, está ali
provendo e dando aos seus, aqueles que são seus, aquilo que todos precisam. Príncipe da paz. Aquele que nos traz a paz no sentido mais completo. Hoje nós que somos crentes no Senhor Jesus, nós temos paz. Paz no sentido pessoal. Paz com Deus, lá de Romanos 5, justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também nós temos a paz de Deus. Aquela paz que excede a todo o nosso entendimento. Um tempo mais para frente, todo mundo estará em paz. Isaías 2, de 1 a 4, fala isso, nós não vamos ler não. Uma paz que o mundo inteiro vai experimentar. Um menino nos nasceu. Quem é esse menino? Vamos fazer uma viagem, né? Vamos andar 720 anos para frente e vamos abrir nossas Bíblias em João, Evangelho de João, capítulo 1, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 14. É um tempo meio diferente hoje em dia. Nessa época de dezembro fala-se muito em Natal, em espírito de Natal, fala-se muito em bondade, em caridade, em dar presente, mas ninguém se lembra de que tudo isso é o Senhor Jesus quem permite, é Ele quem dá, é Ele quem sustenta, e é Ele quem mantém. Vamos ver. Evangelho de João, capítulo 1, dos versos 1 até o verso 14. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Não esse João que escreve, João Batista. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas ele veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os termos verbais são muito importantes. Vamos fazer algum comentário daqui a pouco. Verso 13 diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. No princípio, lá no versículo 1, no princípio era o Verbo. Eu quero fazer uma comparaçãozinha, a mesma palavra usada no princípio aqui, em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Versículo 3 diz assim: e disse Deus, eu sou a palavra, eu sou o Verbo. E diz aqui, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Se nós observarmos nas nossas Bíblias, eu acho que ali também, Verbo com letra maiúscula. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa palavra Verbo, logos em grego, significa a palavra viva, a palavra em ação, incorpora o conceito, incorpora a ideia da essência de Deus, a sabedoria pessoal, o poder de Deus em união com Cristo. Logos também mostra
o ministério do Senhor Jesus na criação e no governo do universo. Verso 2 diz assim: ele estava no princípio com Deus. Claro, eu e o Pai somos um, eles são um. Ele estava lá, ele criou. Verso 3 diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Palavra dizendo que este verbo, este menino que nasceu, que o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, ele é o Criador. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Hebreus 1, não precisa abrir não, gente, de 1 a 3 diz que não somente ele é o Criador, eu falei ainda agora há pouco, mas ele é também o sustentador de todas as coisas. Diz o verso 4, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Essa palavra vida, zoe, tudo que vive, tudo que tem vitalidade, tudo que se move, tudo que tem alma viva, estava ali. E esta vida era a luz dos homens. O que é luz, gente? Imagina um quarto totalmente escuro, você acende um fósforo lá dentro. O que acontece ao redor desse fósforo? As trevas acabam ali. Tem luz. Agora, se você mantém esse fósforo lá no cantinho, uma vela, começa a se afastar dessa luz, a escuridão te encobre. Ela te abraça, ela te impede de chegar e de enxergar essa luz. Ilumina, luz ilumina, mostra caminho, luz é pura, luz é limpa, luz é brilhante. As trevas encobrem, apagam, não permite que se enxergue. Diz o verso 5, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Está falando do nosso Senhor. O Senhor resplandece no meio de todas as trevas que existem pelo mundo. O inimigo está espalhando trevas, mas o Senhor brilha. O Senhor é verdade, o Senhor não permite que nada disso aconteça. Ele resplandece. Onde tem luz, acaba a escuridão. Note, não se afaste da luz. Por quê? Se você se afastar, você vai deixar de enxergar com clareza. Você não vai ver as coisas de forma correta e as trevas vão te encobrir. Agora, eu quero fazer uma perguntinha. Você é um ponto de luz? Essa luz que reflete a luz do Senhor Jesus? Precisamos ser. Todos nós. Eu, você, cada um de nós. A luz resplandecente. Diz o verso 6, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Eu falei agora há pouco, é o João Batista, e não o João Evangelista. O Marco falou algum tempo atrás, no livro de Marcos, Marco falou de Marcos, que esse João, ele veio no poder de Elias. Cumpriram uma profecia de Malaquias 4, 5 e 6, cumprindo uma outra profecia lá de Isaías 40, que a voz do que clama no deserto aplanará o terreno para que esse menino venha, para que o Messias nasça, para que o Senhor Jesus esteja aí. Ele se vestia, esse João, se vestia de roupas feitas de pelos de camelo, comia gafanhotos, era um cara extremamente rude. Qual era a pregação dele? Arrependei-vos, que perto está o reino dos céus. 7. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele, pregando o evangelho do reino. O rei estava ali, o rei havia chegado, o reino ia ser implantado.
E ele mesmo diz que ele não era a luz, mas ele veio para dar testemunho da luz. Gente, está vendo um cara aí que eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Ele é importante. Convém que ele cresça e eu diminua. A saber, o verso 9 diz assim: a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Luz verdadeira, real, não imaginária. Aquele que ilumina todo homem, onde ele chega acaba todo tipo de trevas. Ele é a luz completa, a luz real, a luz verdadeira. E o verso 10 diz assim que ele estava no mundo. Este verbo, esta luz, estava no mundo. O mundo foi feito por ele, claro, foi ele que fez tudo, através da palavra. E disse Deus, e as coisas passaram a acontecer e a existir. E ele estava no mundo. O mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Muitos viram os acontecimentos do seu nascimento, seus milagres, conviveram com ele, mas não receberam, pelo contrário, por ganância, por desconfiança, sede de poder, rejeitaram o autor da vida. Não somente rejeitaram, mas o maltrataram, cuspiram nele, açoitaram e o mataram na cruz. Rejeitaram a providência de Deus para a vida de todos. Aí vem o verso 12. Mas, isso é uma conjunção adversativa. Todo mundo está andando num caminho, está andando por aqui, mas de repente muda. Mas a todos quantos o receberam, recebeu o Senhor Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Eu já falei aqui algumas vezes, já brincamos inclusive com isso. Todo mundo é filho de Deus? Não. Todo mundo é criatura de Deus. Filho de Deus é aquele que recebeu o Senhor Jesus e que crê no seu santo nome. Esses são os filhos. Então todo mundo está andando aqui nas trevas, mas o Senhor veio. E a todos quantos o receberam, então o Senhor Deus transformou esses que o receberam em filhos de Deus. Ah, eu sou filho de Deus. Olha, Romanos 10:1 diz que todos têm zelo por Deus, mas não têm entendimento. Entendimento tem esse alguém. Às vezes você está numa esquina conversando com alguém, você acredita em Deus, a Virgem Maria acaba, acredita. Que entendimento tem Deus, essa pessoa. Aí não é pode, mas não é assim. É bem por aí. Esses filhos de Deus, os que creem no seu nome, não nasceram do sangue, versículo 13, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Eu não posso ter vontade de ser filho de Deus. Parece estranho isso, né? Mas não é. Tem que ser chamado, tem que ser escolhido. A palavra de Deus fala a respeito disso de uma forma tão especial, que aqueles que são filhos de Deus não nasceram da vontade da carne, nem do sangue, mas nasceram de Deus. Não nasceram da vontade do homem. Ninguém por força própria é filho de Deus. Tem que ser chamado. Ah, mas eu sou filho do presbítero. E daí? A gente brincava antigamente que filho de crente é cretino, né? Não é crentinho, é cretino. Mas é bem por aí. Filho de crente só vai ser crente quando? Quando aceitar a provisão de Deus aqui, quando receber o Senhor Jesus e crer no seu nome. Sim. Ah, eu sou filho do pastor. E daí? Qual o problema? Nada a ver. Soberania de Deus. O Senhor Deus é soberano sobre tudo isso. Entende? Ele
está sobre tudo, sobre todos, Ele escolhe quem Ele quer, da forma que quer, a hora que quer e do jeito que quer. Chama e transforma. Enfim. Agora, nós chegamos na cereja do bolo. O verso 14. Mas, não é mas. E o verbo se fez carne. Este verbo lá, que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Este verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo no original se montou tendas, tabernaculou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Gente, por que Jesus nasceu? Por que esse menino encarnou? Estamos falando sobre a encarnação do Verbo. Para quê? Por que ele veio? O que se iniciou com esses acontecimentos, ou com esse específico acontecimento? Do ponto de vista de Deus, essa primeira vinda do Senhor Jesus, ele vai voltar, mas essa primeira vinda se chama encarnação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus, que é Espírito, tornando-se carne com um propósito bem definido, ou com alguns propósitos bem definidos, e nós vamos ver esses propósitos daqui a pouquinho. Antes de mais nada, eu quero dizer para vocês o seguinte: houve um planejamento para que isso acontecesse, e esse planejamento foi no céu, e não foi logo antes do nascimento do Senhor Jesus, não. Alguém se lembra de Gênesis 3,15? Mas porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta era a provisão de Deus para a reconciliação do homem com Deus, o homem que havia se afastado, o homem que havia escolhido se afastar de Deus. Deus coloca uma provisão: eu vou descer lá e vou acertar a vida do esposo. Mais ou menos assim. Houve um planejamento? Houve uma ideia lá em Gênesis 3,15. Lá houve um planejamento no céu também. Acabamos de ler, o Marco leu comigo aqui ainda há pouco, Filipenses capítulo 2, versos 6 e 7. Vamos lá, vamos abrir esse texto, é fantástico. Filipenses capítulo 2, versos 6 e 7. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele não se achou: eu não estou roubando o lugar de Deus, porque eu sou Deus. Eu não estou usurpando nada, nem trono, nem nome, o lugar é meu. Ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo ele se esvaziou. Ele deixou toda a sua glória, assumindo a forma de servo. Nós estamos estudando agora na escola dominical Jesus, o servo. Ele assumiu a forma de servo, tornando em semelhança de homens, e foi reconhecido em figura humana. Também houve alguns preparativos aqui na terra. Além das profecias todas, as quais o Senhor, através dos profetas, trouxe como revelação ao homem, o apóstolo Paulo também diz que, lá em Gálatas 4:4, não precisam abrir não, que o Senhor veio na plenitude do tempo. A terra foi preparada para chegar aqui. As estradas eram as melhores da época, impossível ser melhor. A navegação extremamente segura, você viajava de um lado para o outro, a palavra podia ser espalhada, podia ser mostrada a todo mundo. Havia conexão em diversos lugares. Claro que não havia uma conexão como se há hoje, mas as conexões haviam. Você podia caminhar, você podia livremente dentro de um estado romano.
Claro que havia uma paz imposta por força, por exército, mas o mundo estava em paz. E uma outra coisa, todo mundo falava a mesma língua. Alexandre o Grande, ele conquistou quase todo mundo conhecido da época. E uma das características dele era a helenização dos povos. Ele pegava, todo mundo vai ter que aprender a ser grego. Todo mundo vai ter que ser, tem que falar grego. Todo mundo vai ter que ser, pelo menos, conhecedor da cultura grega. E ele fazia com que tudo isso acontecesse. E mais um detalhe: todos os povos que foram conquistados tinham as suas sagradas escrituras. E ele mandou que todas essas sagradas escrituras fossem traduzidas para o grego. O nosso Novo Testamento foi escrito já em grego, porque o grego era a língua corrente na época. E houve uma tradução, que se chamou de Septuaginta, de todo o Antigo Testamento para a língua grega. Então o mundo foi preparado, o mundo foi na plenitude do tempo que ele veio, na hora certa. Ele não veio antes nem depois. Havia um planejamento, ele chegou na hora. Também houve um planejamento lá, pela sua instantinha, eis que a Virgem conceberá. Essa Virgem já estava lá. Agora, como é que nós vamos fazer para que ela conceba e ela não vai poder ter relacionamento com José? Então um anjo chega para Maria e explica: Maria, vai acontecer isso. Mas como vai acontecer isso? Faça-se comigo o que o Senhor quiser, assim diz Maria. E depois o anjo aparece a José, e José entende toda a situação, e vai ser assim. E eles tiveram, e ele nasceu, a encarnação em Lucas capítulo 2, vamos lá, capítulo 2, de 1 até 7. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. José também subiu da Galiléia para a cidade de Nazaré, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, que se chama Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias. Ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Por que em Belém? Porque havia profecias. Miqueias, capítulo 5, verso 2: e tu, Belém Efrata, é de lá que vai sair o Messias, de lá que vai sair o Salvador. Então ele teve que ir até lá para nascer. E não nasceu como um grande líder, não, mas também provavelmente como, talvez até pior até do que alguém montado num jumentinho. Ele ficou deitado numa manjedoura. Quando você vê uma manjedoura, você vê um bercinho fofinho, com algumas palhas, um lencinho por cima. O que é uma manjedoura? Alguém já viu? É o lugar onde animais comem, tábua seca. Talvez Maria tenha forrado, mas os bichos lambiam aquilo. Imagina hoje em dia alguém que não nasça no hospital, vai morrer. Nasceu num coxo, literalmente um coxo onde animal come. Aquilo é uma manjedoura. Não é aquele negócio bonitinho, fofinho, que tem os Reis Magos ali, onde tem um monte de bonequinho. Não, que presépio não existe. Até porque os magos chegaram depois, nem eram reis, não sei, a Bíblia fala em magos, eram sábios, e nem eram 3, não se sabe quanto era uns. Então, gente, vamos imaginar que a coisa realmente foi extremamente dura. A encarnação do Verbo foi uma das coisas duras. Imagina o Senhor, ele criou todo o universo, ele fez tudo isso e nasceu num coxo, numa estrebaria. Pois é, mas foi preparado para isso. Havia preparo. O Senhor queria que fosse assim.
Assim foi o planejamento de toda a encarnação. Realmente houve isso? É real essa encarnação? Existe uma realidade? Ele veio mesmo? Tornou-se homem? A palavra de Deus diz que sim. O verbo encarnou. O verbo se fez carne. Habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Uma outra coisa, ele era 100% homem e também era 100% Deus. Lá em João 10,30 ele diz que eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Deus e o homem, como que eles viam, que eles tocavam? Se nós pegarmos lá em 1 João capítulo 1, no verso 1 e 2, vai dizer assim: gente, eu estou contando para vocês a respeito daquele verbo da vida que eu já falei lá, mas é o seguinte, eu vi aquele cara, eu peguei nele, eu conversei com ele, nós comemos junto, eu estou dando testemunha disso. Está lá em 1 João capítulo 1, verso 1, 2, 3, se vocês quiserem ver. Também ele foi considerado não, ele foi o primogênito de José e Maria. Lucas 2,7 fala isso. Acabamos de ler. O primogênito de Maria nasceu na manjedoura, no mesmo verso. Totalmente homem e totalmente Deus. Se nós vemos Lucas capítulo 1, vamos lá, um verso só. Lucas capítulo 1, verso 35. Quando o anjo estava falando com Maria, ele diz assim: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Jesus, que era a água da vida, teve sede. Na cruz mesmo, teve sede. Jesus, que era o pão da vida, teve fome. Jesus, que é aquele que responde todas as nossas orações, ele ora. Totalmente Deus, totalmente homem. Jesus, que é o príncipe da paz, foi condenado, executado e morreu numa cruz. Jesus, que é o autor da vida, morre o homem, mas o eterno ressuscita. O eterno ressuscita. E qual foi o resultado dessa encarnação? Cheio de graça e de verdade vimos a sua glória. Ele veio para revelar Deus, o Pai, ao homem. Através dessa encarnação, o Deus incomparável, o Deus imensurável, o Deus que nós não conseguimos ver, ele se torna compreensível. Através de graça, de verdade, de glória. Ele veio para revelar também a realidade do homem. O padrão perfeito. Jesus, o homem perfeito, revela o padrão corrompido e imperfeito do homem que rejeitou a Deus e que o crucificou. Ele veio providenciar um sacrifício para o pecado. Ele veio destruir as obras do diabo e virá outra vez para reinar. Por que ele veio? Para que ele veio? Por que ele encarnou? Ele encarnou para nos dar a vida eterna. Ele encarnou para tirar os pecados do mundo. João Batista disse isso. Ele encarnou para nos reconciliar com o Pai. Ele reencarnou para nos dar a paz. Ele reencarnou para nos dar alívio, descanso às nossas almas. Todo aquele que estiver cansado e sobrecarregado, venha a mim, eu vos aliviarei.
Ele encarnou para nos dar vida abundante, mas também Ele encarnou para juízo. Ele encarnou para destruir as obras do diabo. Encarnou para nos tornar filhos de Deus. Encarnou para nos livrar da ira de Deus e para salvar o mundo. Tudo isso que eu falei para vocês são versículos bíblicos que eu não citei à frente. Eu quero só concluir rapidamente. Um menino nos nasceu. E João escreve que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Amados, se existe algo no qual nós podemos nos alegrar ao trazer à memória, é o fato de que o Verbo se fez carne e tabernaculou, habitou, viveu entre nós. Essa verdade é o cumprimento da promessa feita pelo Senhor. Trouxe salvação para o homem que estava perdido, separado de Deus. O Senhor prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter enviado o seu Filho ao mundo em propiciação para o nosso pecado, para que nele sejamos justificados e santificados conforme a imagem do Senhor Jesus Cristo. Vivamos para o louvor da sua glória. Ele veio realmente em graça, em verdade, para que pudéssemos conhecer o grande amor e a misericórdia de Deus. A saber, também que a verdade, em oposição à mentira e à falsidade do nosso adversário, essa verdade pertence somente a Deus. E nós a conhecemos através do seu Filho, que é o caminho, que é a verdade e que é a vida. Ele é a nossa luz. Não temos outro motivo de alegria e exultação, senão na boa nova do Evangelho. O que é o Evangelho? O Senhor Jesus veio conforme as Escrituras, morreu conforme as Escrituras e ressuscitou conforme as Escrituras. 1 Coríntios 15:3. O apóstolo Paulo fala a respeito disso. Gente, é impressionante. O nosso Senhor e Salvador. Que a verdade da palavra de Deus leve cativo todo o coração, a ponto de que nós amemos o nome do Senhor Jesus, a plenitude de quem Ele é, o que Ele fez por nós, e que a nossa oração seja sempre: Senhor,